Boa tarde. O primeiro escalão recebe hoje a nutricionista Sueli Longo, diretora da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Perfeito, Sueli? Para participar dessa entrevista com Sueli Longo, eu convidei a comunicóloga Soraya Câmara. Sueli, amanhã é o Dia Mundial da Alimentação. Sim. Bem a propósito, vem a calhar. O Brasil, não só o Brasil, como o mundo todo, vive uma grande epidemia de obesidade. Quais são as causas dessa epidemia? No Brasil, por exemplo, hoje temos 202 milhões de habitantes. Metade da população brasileira tem problemas de obesidade e de sobrepeso. Qual é a causa desta epidemia de obesidade e quais são os recursos que nós temos para diminuir, para mitigar esse problema dessa epidemia? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde. Vamos lá. Agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando. Considero a data de amanhã uma data importante, né, sob o ponto de vista de Dia Mundial da Alimentação. Ela tem um braço de responsabilidade, né? A alimentação ela tem um braço de responsabilidade sobre a condição específica da obesidade. Só que a gente tem que lembrar que a obesidade ela é uma doença multifatorial. Obesidade é doença. A obesidade é uma doença. É considerada uma doença e ela é também multifatorial. Ela tem vários fatores que estão envolvidos e aí culpar apenas a alimentação, ou vamos mudar, responsabilizar apenas a alimentação não está correto. Então eu tenho que olhar para toda a diversidade de fatores que existem que podem levar a um quadro de obesidade e trabalhar sobre todos eles, né? Como nós não estamos falando de um atendimento clínico, né, lá no consultório, vamos dizer assim, eu vou trabalhar sobre uma questão que eu considero extremamente importante quando eu falo de obesidade, que é pensar do braço da responsabilidade da alimentação e do braço da responsabilidade do exercício físico, né? Então, existe uma cultura popular, que eu posso dizer que ela é brasileira, mas eu também posso afirmar que ela é mundial, aonde se culpa demais o que se come, como se você tivesse que comer cada vez menos para poder tratar a obesidade. E eu gostaria de levantar aqui uma outra questão. Pois não. Será que nós temos que comer menos ou será que nós temos que gastar mais? Porque o nosso organismo, ele precisa ter energia, ele precisa ter nutriente. É a primícia para você se manter vivo. Então, existe uma condição aí que você precisa de energia para manter os seus órgãos funcionando, para o seu sistema nervoso central funcionar, né? Então, você precisa do que nós chamamos de energia para o metabolismo basal, que Mas você pode ingerir esses nutrientes comendo um alimento de qualidade. Sim, com certeza. Com toda certeza. E pelo jeito, pelas pesquisas do IBGE, do Ministério da Saúde, que informa sobre essa epidemia de obesidade no Brasil e no mundo, vamos falar de Brasil especificamente, nós não estamos nos alimentando adequadamente. Sim. Procede? Procede, mas assim, só vou finalizar aqui para a gente entender, porque assim, uma coisa é eu falar da energia, porque a obesidade ela está relacionada com esse equilíbrio entre a quantidade de energia que você ingere e a quantidade de energia que você gasta. Então, o primeiro ponto independente da qualidade, exatamente, independente da qualidade do alimento, ele vai fornecer energia para mim. Tá? Então, o que é o correto? É eu comer menos ou é eu gastar mais? Então, o correto é eu comer adequadamente a quantidade de energia que eu preciso para o meu corpo funcionar e eu gastar mais. Porque nós somos cada vez mais poupadores de energia. Nós fazemos cada vez menos atividades que demandam energia. Somos cada vez mais sedentários. Então, eu acho que quando a gente fala dessa epidemia da obesidade, a gente tem que colocar num mapa paralelo a que ponto está o nosso sedentarismo. Nós nunca fomos tão sedentários como nós somos hoje. Então, o correto é, eu vou gastar mais. Então, eu tenho que fazer um exercício físico regularmente. Agora, vamos falar não de energia, vamos falar sobre nutriente. Aí eu vou responder a sua pergunta de qualidade, né? Dentro desse processo, nós também estamos fazendo escolhas alimentares não tão saudáveis.
Porque aí eu estou falando como que vai chegar esse nutriente para mim. Então, o que é nutriente? Eu tenho nutriente que forma energia, então tem carboidrato, tem proteína, tem lipídio ou gordura, né? E eu tenho sais minerais, eu tenho vitaminas, eu tenho compostos bioativos, eu tenho os nutrientes que o meu corpo precisa. Então, se eu faço escolhas alimentares não tão saudáveis, Sim. então, além de eu estar ingerindo uma quantidade de energia que de repente não está tão adequada, eu também estou ofertando nutrientes não tão adequados. E aí, eu não vou falar mais de obesidade, mas eu vou falar de outras doenças que podem estar acontecendo em função desta qualidade ou dessas escolhas alimentares. Soraya. Sueli, mas para ter uma consciência do que é melhor comer, uma qualidade de vida, tem que ser um processo interior, acima de tudo. Tem que vir de dentro, uma conscientização individual. Essa é a verdadeira mudança, não é? Concordo 100% com a sua fala, né, com a sua questão. E existe uma palavra que ela está bastante em moda, que eu gostaria de trazer ela para a nossa conversa, que é assim. O quanto você se boicota? Né? Então, eu estou fazendo escolhas alimentares saudáveis, eu estou, na verdade, fazendo a prática do exercício físico porque eu quero cuidar da minha saúde, porque eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar do meu bem-estar. Então, olha só, em 3 momentos eu falei eu estou me priorizando em relação a esses cuidados. Se eu faço isso com relação à minha pessoa, provavelmente eu estou ensinando quem está à minha volta a fazer o mesmo, ok? Quem, na verdade, não faz isso, não se tem como prioridade. Ele está tampando o que a gente chama de sol com a peneira, né? Então, eu vou aderir a uma dieta da moda, eu vou tomar um comprimido, eu vou, na verdade, tomar algum tipo de shake, eu vou fazer alguma coisa, vamos dizer assim, para eu chegar rapidinho no meu objetivo e, se possível, continuar aqui sentado, sem fazer exercício físico. Então, essa mudança interna que você está falando, ela não está acontecendo. A pessoa ela está se boicotando, ela está... Vou usar uma palavra pesada, mas eu acho importante, entre aspas, com um pouco de preguiça de mudar um comportamento para poder se valorizar e ter essa mudança. Mas, Sueli, o que estimularia essa consciência individual realmente? São vários fatores que aí envolvem não só a nutrição, vamos dizer assim, mas que envolvem uma consciência dessa pessoa sobre a importância que você tem na alimentação, no exercício, no abandono, por exemplo, ao tabagismo, ao alcoolismo, né? Ou então à utilização de drogas, por um exemplo, a poder gerenciar um estresse inerente ao viver, porque viver é um estresse, então são vários fatores. São Eu citei 4 aqui agora que estão relacionados com o que a gente chama de um estilo de vida saudável. Essa consciência é uma consciência que ela vem com a maturidade, eu penso isso, é a minha percepção, ela vem com a maturidade, aonde você começa a perceber que se você não estiver bem, nada do que você fizer vai ser, vamos dizer assim, executado de forma não tão boa, vamos dizer assim, que você pode não estar tão bem com as pessoas que te cercam, porque toda vez que você perde um pouco esse equilíbrio, dei mais atenção para o meu trabalho, alguém ficou sem atenção. Mas e aí, nesse processo, é um gerenciamento realmente. Constante. É a gestão. Mas e a influência das propagandas de alimento e as influências dos interesses econômicos atrapalham a consciência individual até que ponto? Elas atrapalham porque elas vão se utilizar de uma condição que é uma não cultura de uma educação para a saúde. Então, você está aí sentado na frente, por exemplo, de uma televisão, ou você está ali olhando no seu celular, e você está buscando essa informação, vamos dizer assim, que é como ter essa consciência, como mudar esse meu estilo de vida, tá? Eu não tenho um material, eu não tenho aí uma informação do que é o correto, vamos dizer assim, de ser feito. Então, você fica com um mundo de informações e você não sabe triar essas informações. E aí você canaliza a sua atenção para aquilo que vai de encontro àquilo que você quer ouvir. Existem informações divergentes também, que confundem o consumidor. Sim. Né? Porque há vários interesses. Quais são esses interesses? Quais são os interesses, doutora Sueli? Interesses. Que poderíamos abordar e informar o nosso telespectador. Para ficar atento, que está nos assistindo como um alerta. Como alerta, como informação. Quais seriam esses interesses? Nós vivemos uma sociedade capitalista, onde falar sobre comida é um grande negócio. Todo mundo que lida com alimento, vamos dizer assim, tem audiência garantida.
Isso pode ser observado em qualquer veículo de comunicação que você quiser falar, que a gente quiser citar, né? Então, eu tenho dentro desse mundo, vamos dizer assim, as pessoas que levam isso de uma forma correta, que passam informações de qualidade e, portanto, estão contribuindo com esse processo que você quer de formação dessa consciência. E eu tenho aquelas pessoas que querem vender o seu produto a qualquer custo e que vão trazer numa mensagem aquilo que você quer ouvir. Então, vou dar um exemplo para ficar fácil. Então, assim, se alguém chegar para falar assim para mim, eu quero entrar no meu vestido para a festa que tem no final de semana. Eu vou olhar para ela e vou falar, impossível. Impossível. Mas você, vou dar um exemplo aqui com vocês, eu vou dizer, com você é possível. Então você fala, quer entrar no vestido para o final de semana? Consuma esse produto que eu estou te vendendo. E você vai dizer, olha, o meu produto é melhor do que o dele, porque você já vai ter isso na sexta-feira. Não precisa nem ser no sábado, no domingo, que é a sua festa, entendeu? Sim. E aí, o consumidor do outro lado vai dizer assim, eu não vou ouvir a Sueli, porque eu não vou atingir meu objetivo. Eu quero ficar bem na sexta-feira, porque eu quero entrar nesse vestido, experimentar ele antes para ver se vai estar certo. Se ficar no dia e não der certo, como é que vai ficar essa história? Então, provavelmente, você ganha nessa história. E aí eu vou voltar para o consumidor. Senhor consumidor, você sabe que isso não vai acontecer. É uma ilusão, né? Você sabe que isso não vai acontecer. E se você fizer alguma coisa para que isso aconteça, você não perdeu gordura corporal. Você perdeu água, você perdeu músculo, você foi na contramão. Significa que no outro sábado depois da festa... É um processo de desnutrição. Provavelmente Perfeito, doutor. Na verdade, você contribuiu para agravar o problema, né? Provavelmente no outro sábado você esteja com um peso maior do que o que você estava antes de começar a fazer essa opção aqui. O teu corpo responde, né? Seria isso. Ainda batendo na tecla da obesidade, dessa epidemia que assola o Brasil. Sim. Um problema de saúde pública que estamos vivendo hoje. Crianças e adolescentes o número de crianças e adolescentes obesos cresce em progressão geométrica assustadoramente. Como é que a senhora vê esse problema e o que fazer para diminuir esse processo? É um problema de educação, como a senhora disse no início, mas aí envolve pais, família, etc. Como é que a senhora vê esse problema da obesidade no segmento infanto-juvenil? Essa estatística da obesidade infantil ela é mais preocupante até, né? Porque você tem muito mais crianças e adolescentes sedentários do que você tem adulto, percentualmente falando. Então, o problema a causa, ela é igual à do adulto. Pode virar adulto obeso lá na frente, Exatamente. né? Então, a preocupação maior é essa, porque se você pega hoje uma criança obesa, um adolescente obeso, a obesidade, ela é fator de risco para uma série dos que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis. O diabetes, a hipertensão, as cardiopatias, o câncer, né? Então, se essa criança, ela já tem esse fator de risco numa faixa etária mais nova, portanto, por ser ali da infância e adolescência, ela está, vamos dizer assim, ela está num grupo de desenvolvimento, de risco para desenvolvimento dessas doenças numa faixa etária bem mais cedo ou bem mais nova, vamos dizer assim, do que o que a gente tem hoje. Então, se você pegar hoje, por exemplo, até bem pouco tempo nós falávamos homem, fator de risco a partir dos 45 anos para as cardiopatias. Só que quem é esse homem? Como que era o peso dele lá atrás? Ele brincava, ele corria, ele gastava muita energia, ele tinha aula de educação física que ele gastava muita energia, ele tinha escolhas alimentares mais saudáveis, ele tinha acesso a alimentos mais saudáveis. Ele não foi uma criança ou um adolescente obeso, 45 anos. A nossa criança, o nosso adolescente obeso hoje, será que vai esperar 45 anos para ter essa doença ou ele vai ter antes? Vai ter antes. Este que é o grande problema. Agora, você falou uma coisa que eu acho importante, que são a questão dos pais, né? Então, tem responsabilidade. Porque eu tenho isso é uma frase minha, né? Que eu levo para o meu consultório com os meus pacientes, que é assim, toda criança tem direito a uma alimentação saudável. Toda criança tem direito a ter acesso a alimentos de qualidade. O responsável por essa criança, ele tem que oferecer essa alimentação para essa criança. Ele tem que ensinar essa criança a comer. Ele tem que ter esse alimento em casa para que ela experimente, para que ela crie a sua listagem do que eu gosto, do que eu não gosto. Ele tem que ter diariamente esse alimento sendo oferecido para ele.
Basicamente A isso. senhora participa de uma entidade, que é a Sociedade Brasileira De Alimentação e Nutrição. Alimentação e Nutrição. Qual é o papel da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, ou Nutrição e Alimentação? Qual é o... Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Qual é o Exatamente. papel da sociedade neste processo de informação, de introjectar no seio da sociedade, da comunidade, a importância da alimentação saudável? Qual é o papel? A senhora recentemente presidiu um fórum, um congresso para discutir todos esses assuntos, entre outros igualmente importantes. Qual é o papel da entidade? Eu vou trazer exatamente o que a gente, assim, a linha de raciocínio que nós tivemos para o Congresso, que eu acho que ela vem de encontro à sua pergunta, né? A sociedade, ela vamos dizer, congrega todos os profissionais da área da saúde. Todo o país. Do Brasil. Perfeito. E que estudam o alimento. Que estudam a questão do alimento e do como esse alimento tem um papel na saúde ou na doença. Então, você tem ali profissionais de várias áreas que vão estudar essa questão da alimentação, do impacto dessa alimentação. Então, qual foi a nossa questão com o evento, que eu acho que ela está bem atual para o momento que nós estamos vivendo? Promover o diálogo. Então, é pegar o cientista, que esse cientista traga para a discussão as descobertas que ele tem em relação à alimentação, é trazer a empresa, né, a indústria de alimentos, a que trabalha com tecnologia de alimentos, desenvolvimento de alimentos, e mostrar como que esse alimento está sendo produzido, o que está sendo feito com esse alimento, é trazer o prescritor, porque não adianta eu ter uma ciência se quem faz a prescrição, quem faz a indicação não tem acesso a essa informação. Então, é trazer o prescritor que vai mostrar, então, o que eu estou encontrando na prática, como que eu pego isso que você pesquisou e coloco isso aí, na verdade, vamos dizer assim, na mesa de discussão com o meu paciente. Nós trouxemos a comunicação, nós trouxemos os comunicadores, porque eles falam muito sobre alimento e tem que falar muito sobre alimento. Mas e aí é aquilo que a gente falou, como que eles falam, o que eles falam. Então, buscar o quê? Pautar isso em evidência científica, né? Então, sentamos todos juntos, que eu acho que essa é a ação da sociedade, é unir todas essas áreas de conhecimento num diálogo, aonde desse diálogo surjam ações para a comunidade, para a população. Então, como é que eu vou trabalhar a educação da população? Né? E esqueci de uma parte importantíssima, que é o governo. Trouxemos o governo para discutir o acesso ao alimento, para discutir a questão de regulatório, né? O que está sendo trabalhado com regulatório. Então, falar sobre alimento é uma temática bastante complexa, porque envolve muitas áreas que tem responsabilidade sobre esse processo. Sueli, qual a diferença quando a gente deve procurar um médico nutrólogo ou quando a gente deve procurar um nutricionista? Em que momento? Essa pergunta ela é feita em 100% dos momentos que nos questionam a respeito da temática, né? Então, assim, o profissional nutricionista, ele é o profissional que estuda o alimento. Tá. Ele vai estudar a composição desse alimento, exatamente dessa ação de conversa que nós falamos agora, né? Então, ele estuda esse alimento, ele estuda as interações nutricionais que acontecem quando você combina dois tipos de alimento, ele estuda as necessidades nutricionais, ou seja, aquilo que os indivíduos precisam de acordo com as características desses indivíduos, né? Então, ele é o profissional que tem a exclusividade na prescrição, isso é regulamentar, né? É ligado com o regulamento da profissão de prescrever uma dieta, não medicação, não medicação. Ele tem uma visão sistêmica, então, de todo o processo alimento, exatamente, do alimento. Agora, quando você fala do nutrólogo, o nutrólogo, ele vai ser aquele médico que conhece a parte da alimentação, que conhece essa ação que nós estamos falando agora, mas ele vai fazer uma análise desse nosso indivíduo, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de avaliação clínica. Então, na minha percepção, né, há um trabalho conjunto interessantíssimo a ser feito, aonde você faz uma análise global da saúde desse indivíduo, aonde você chega aí numa prescrição de alimentos para esse indivíduo, num casamento que acontece aí entre essas duas áreas, em benefício da pessoa que está sendo assistida. Tá. E quais são os principais desafios em termos de alimentação para os próximos anos, sendo que nós temos quase uma população mundial de 8 bilhões de pessoas? A sua pergunta é mais no contexto da produção ou do seu ponto de vista de composição?
Ou tudo. Ou tudo. Ou tudo. Acho melhor ou tudo. Então, assim, você alimentar um contingente como esse, né? Envolve o desafio de todo mundo. De todo mundo. É um desafio, né? E ninguém tem a resposta mágica para a sua pergunta, não. Não tem, né? Não tem. É um desafio constante, né? Porque, mais uma vez, eu penso que a condição do diálogo é extremamente importante. Isso vai desde da produção, da escolha dessa semente, do plantio, do solo, de produção de alimento, de formas de produção. Ela perpassa sobre a questão do solo ali, né, do plantio, para a questão do transporte disso, né? Por vezes você precisa de alguma forma ter uma condição ali de armazenamento. Vamos pensar, por exemplo, vou dar um exemplo de um alimento para ficar claro. Então, assim, qual é a semente que eu vou escolher de alface para ser plantada? Um exemplo, né? E qual é o solo em que ela vai ser plantada, o sistema de plantio, o sistema de irrigação, adubação, toda essa área que é da agronomia, que não é da nutrição, que vai entregar lá para o meu consumidor um pé de alface nutritivo, né? Tá. Agora, entre ele ser plantado e ele chegar no seu prato ali como salada de alface, existe muita coisa a ser pensada aqui. Várias etapas, né? Muitas etapas, que é desde volume de produção, qualidade do produto que está sendo feito, tirar dali, transportar isso para chegar até você. Esse é o papel da engenharia de alimentação? Tem muita gente envolvida nessa história. Mas lá na onde produção, entra a engenharia? Eu ouço muito uma profissão, uma especialidade que está crescendo também, Sim, engenheiro de alimentação. O engenheiro de alimentos... Olha, o que é o engenheiro de alimentação? Eu nunca entendi o engenheiro de muito alimentos, bem. ele trabalha bastante com a parte de tecnologia mesmo, desenvolvimento de tecnologias para a indústria. Produção de alimentos, que pode também ser para a indústria, mas não necessariamente para a indústria. Então, assim, como que eu processo esse alimento de forma a torná-lo mais seguro, mais nutritivo, né? A agronomia pode trabalhar isso também? Pode. Como é que eu vou produzir esse alimento de forma a ter uma produção maior no campo? Perfeito. Então, cada um vai ter uma questão de ação, né? A nutrição, vou pôr a nutrição dentro dessa história. De especialidades e profissões. Exatamente. A nutrição, ela vai dizer, dos alimentos que vocês produziram, né? O que é específico aqui dessa região? O que foi produzido aqui? Produção local. Como que é a sazonalidade? Porque é ali que eu vou escolher o mais barato, o mais saboroso, o mais nutritivo, que vai estar no prato do meu indivíduo. Mas eu não posso dizer que o desafio de alimentar uma população como essa envolve ter dinheiro para comprar comida. E a questão dos suprimentos alimentares no país? Eles são regularizados pelo governo? Sim, a gente está agora, tem um pouquinho mais de um ano, né? Nós temos uma nova, sempre foi, né? Mas existe um marco regulatório, esse é o nome que deram para ele, né? Sobre suplementos alimentares. É um processo que passou por consulta pública pela Anvisa e ele está sendo ainda implementado, né? Por que ele está sendo chamado de um marco regulatório? A gente discutiu isso no Congresso, inclusive com a própria Anvisa. Tivemos esse momento. Tínhamos regulamentos bastante pulverizados em relação ao assunto, todos eles foram agrupados e surgiu um único regulamento sobre o assunto que é mais completo e que tem por objetivo trazer informações, vamos dizer assim, para a população de forma mais clara a respeito da composição desses produtos, regulamentar realmente a existência deles como um todo, de uma forma mais baseada em evidências científicas, vamos dizer. Porque hoje, se você olha para esse regulamento, a questão que é interessante ali é dizer assim, quem pode usar, em que faixa etária pode usar, para que pode usar, tudo baseado em evidência científica. E quando a suplementação é necessária, doutora Sueli? Em que caso? Quando a senhora indica a suplementação? E a partir de que idade? Então, se eu pensar dentro do marco regulatório, ele tem vários alimentos que podem ser conceituados, podem ser classificados como suplementos alimentares, cada um com o seu objetivo. Então, eu vou dar um exemplo para poder ilustrar isso. Sim. Então, quando eu vou trabalhar com suplementos voltados à prática esportiva, por um exemplo, né? Quando que eu vou indicar um suplemento nutricional? Quando o alimento não der conta de atingir a necessidade desse nutriente, né? Então, aí, o que a gente tem que pensar? Por que ele não dá conta? Ele não dá conta porque a sua necessidade é extremamente elevada e aí você não tem uma capacidade de estômago, gástrica mesmo, para comportar tudo aquilo? É um exemplo. Ele não dá conta porque aquela modalidade, aí já seria o esporte, exige demais de você.
E aí eu preciso te dar uma quantidade, vamos dizer assim, para atender essa demanda? Sim. Mas uma coisa eu posso afirmar, se nós formos para as evidências científicas, hoje, não sei amanhã, mas hoje, né, são pouquíssimos os suplementos nutricionais que são efetivamente, que têm uma ação efetiva comprovada para a prática do esporte especificamente. Essa é uma das suas especialidades, a nutrição esportiva. A senhora acha que o atleta de alta performance, ele precisa de fato de acompanhamento de uma profissional, de uma nutricionista, para alcançar resultados melhores, maiores na sua atividade como tenho certeza atleta? Absoluta. Como atleta, não tenho pode certeza prescindir? Absoluta. Não. Na minha percepção, não. Por quê? E eu posso explicar uma condição que é assim. Quando nós estamos falando do atleta, esse indivíduo que tem, então, o esporte como profissão, ele tem um nível de treinamento que exige um esforço do organismo dele quase que no seu limite máximo. E, por vezes, a gente já ouviu falar de overtraining, Sim. Isso passa desse limite máximo. Né? Então, nós não estamos falando daquele indivíduo que está fazendo aquele exercício físico que não atinge esse objetivo. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. Nós estamos falando desse indivíduo que, a nível de treinamento, precisa dar o seu profissional. máximo. Ele é um profissional e ele precisa dar o seu máximo. Tá? Então, dentro dessa característica, como que a gente trabalha a questão da nutrição? De acordo com o treinamento que ele está fazendo, existe um nutriente que precisa ser ofertado. Então, eu tenho ali uma planilha de treinamento para ele. Por exemplo, estou fazendo a pré-temporada dele, né? É um tipo de objetivo que ele tem, que a nutrição tem que estar acompanhando esse objetivo dele. Ele entra dentro do calendário competitivo com as suas provas, continuam os treinamentos, e eu tenho que chegar junto com ele com relação a que nutriente. Ele sai do seu local de origem. Então, ele está treinando aqui em São Paulo, por um exemplo, e ele vai competir lá no Amazonas. Eu tenho que saber o que vai acontecer lá, do seu ponto de vista de adaptação dele, por exemplo, com hidratação, que faz parte do processo de alimentação dele, né? E com os alimentos que são de lá, que não são os mesmos que estão aqui em São Paulo. A senhora falou em hidratação. Exatamente. Qual é a importância da ingestão de água, não só para o atleta profissional, como também para nós, pessoas normais? Se houve muito... Tadinho, nutricionistas... ele ficou anormal agora? Não. Nós, como cidadãos... Porque a nossa atividade física não exige um limite mais. Nós, uma atividade moderada, tranquila, calma, sem uma caminhada. Nutricionistas dizem que temos que tomar 8 copos de água por dia. Esse é a média. É importante ingerir 8 copos de água por dia? Qual é o papel da água no nosso organismo, na nossa saúde nutricional? Se nós pensarmos que nós temos um elevado percentual de líquidos no nosso corpo e que esse líquido tem inúmeras funções que vão desde uma condição de transporte, vamos dizer assim, dos nutrientes, que acontece através da corrente sanguínea, né? Passando por uma questão de manutenção da sua temperatura. Então, assim, se você estiver desidratado num dia muito quente, como fez essa semana aqui, por um exemplo, você vai ter problema de uma condição de hipoidratação, ou seja, se você não tomou água e entrou em hipoidratação, você comprometeu a sua temperatura. E toda vez que você começa a entrar em estados onde a oferta de água é insuficiente, você começa a comprometer o funcionamento do seu sistema nervoso central. Então, a resposta é: precisamos sim tomar água todos os dias. Recado número 1. Recado número 2. Nós não somos camelo. Ou seja, nós não temos um tanquinho onde você toma um tantão de água e fica ali estocado. Perfeitíssimo. Então, não é, na verdade, por volume, mas é por fluxo. Eu tenho que tomar água ao longo do dia. Perfeito. Porque se você tem um sistema renal funcionando adequadamente, e aí vem a terceira questão importante, o metabolismo de todos os nutrientes no seu corpo, ele gera substâncias que são consideradas como tóxicas para o corpo. Qual é a função do rim? Ele pega todas essas substâncias e elimina através da urina. E ele precisa de água para isso. Então, dizer que você precisa tomar 8 copos de água, eu vou falar um pouquinho diferente. Em média, são 8 copos de água. Mas eu convido as pessoas a olharem um pouco para a cor da urina, para a cor do xixi. Então, o xixi tem que estar clarinho. Se ele estiver muito escuro, significa que você está tomando menos água do que você deve, a ponto dessa eliminação estar acontecendo de forma muito concentrada.
Então, você tem que ter uma urina de forma mais clara. Claro, transparente. Exatamente. Mas cuidado com essa informação. Porque Perfeito. às vezes você come, por exemplo, uma beterraba, né? E isso muda a cor da tua urina e não perfeito. tem nada a ver com o fato Claro. que eu estou falando agora. Claro. Mas nós temos que ter uma hidratação interessante. Sueli, uma pergunta. É comum no Brasil a questão da nutrição aliada ao exercício físico e ao esporte? A presença do nutricionista, você diz, fazendo isso? É a questão da nutrição, né? Aliada ao exercício físico Sim, e ao esporte. é uma das áreas em ascensão na área, pensando em nutrição, né? Porque assim, você precisa, como eu expliquei agora no extremo mais importante dessa história do atleta, atrelar isso com a questão da alimentação, para que você tenha um bom desempenho físico, né? E quando você começa a fazer o seu exercício físico, quando você começa a fazer a sua caminhada, a sua academia, a sua natação, qualquer que seja Sim. o exercício que você está impondo um gasto de energia diferenciado, né? Então, a questão da alimentação e do exercício, eu costumo pontuá-la da seguinte forma: dependendo da frequência, a intensidade, a duração e o seu comprometimento com o treino, você precisa de uma nutrição diferente por estar treinando. Mas é comum no Brasil estar aliada essa questão da nutrição ao físico e ao esporte, então? Ou até que ponto ainda não é? Eu acho que ela é 100% pensada pela população como necessária, porém ela é pouco efetiva sob o ponto de vista de ações. Ela está indo muito mais nos modismos do que numa orientação efetiva. Ainda deixa a desejar, né? Deixa a O desejar. que a senhora chama de Deixa a modismo? desejar. Modismos Especificamente falando. são essas dietas da moda. Então, assim, você, na verdade, vai começar... Ou até mesmo a prescrição de suplementos, que foi uma questão que você me fez. Você vai ali, por um exemplo, fazer uma inscrição num local para fazer determinado tipo de exercício físico, né? Você chega nesse local, você nem começou a fazer o exercício físico ainda e já sai com um monte de pote de suplemento. Você nem começou a treinar ainda e já tem um monte de suplemento que estão te dando para você fazer isso. Isso é modismo. Eu não preciso de tudo isso, né? Ou então eu vou incluir ou excluir alimentos só porque eu estou fazendo exercício. Isso é modismo. Isso quer dizer, você foge do conceito das escolhas alimentares saudáveis e passa a fazer dietas da moda. Isso é modismo. Dietas preconizadas por não profissionais. E a profissão do nutricionista é eminentemente feminina? Não. Não é, né? Mas Quando eu fiz faculdade, era. Era. Quando Mudou eu hoje, tinha, doutora? Opa, quando eu fiz faculdade, eu tinha... majoritariamente feminina. Era. Sim, Era. na minha turma, por exemplo, nós éramos em 90 mulheres na sala. Quantos homens? Nenhum. Nenhum, não é? Como eu hoje não, já faz um tempinho, trabalho com a área de ensino também, eu vejo isso de uma forma bastante diferente. Você tem, sim, homens trabalhando com a área de nutrição, dependendo da turma, vamos dizer assim, com interesse mais voltado para o esporte, né? Nutrição esportiva, ou então ligado mais com a área de indústria, mas tem muito atendimento clínico também. Então, assim, é uma área hoje que tem homens e mulheres trabalhando quase que de forma igual. Mudou. Não vou dizer que são 50% ainda para homens, não, esse percentual é alto, mas eu já tenho mais a presença masculina em sala de Mudou aula. em relação ao Mudou. que era, né? A sua Bastante, origem. Bastante, mudou bastante. Mudou bastante. Isso se deve... Eu acho que isso se deve ao fato da expansão da área. Da profissão. Porque, num primeiro momento, a gente trabalhava a nutrição muito mais ligada com a produção de alimentos, vamos dizer assim, lá nas cozinhas industriais. Depois você tem uma área clínica, que seria o atendimento que acontece nos hospitais. Hoje existem inúmeras áreas, né? A gente acabou de falar aqui. Qual é o tamanho desse mercado hoje? Eu, numericamente falando, eu não sei, mas eu posso dizer que ele é um mercado em expansão. Ele é em expansão porque você está trabalhando com uma matéria-prima que é primordial para a sobrevivência do ser humano, que é A o demanda alimento. ainda é maior. A senhora foi professora da Universidade Metodista, ainda leciona? Eu leciono hoje, não mais na Universidade Metodista, trabalho hoje mais não com graduação, mas com pós-graduação pelo Brasil. Há mais demanda do que oferta no mercado hoje? Há uma procura maior por nutricionistas e o mercado ainda não atende? Não tem número suficiente de nutricionistas para atender essa demanda? Nós temos um número importante de nutricionistas no mercado, mas eu acho que é importante a gente reforçar que isso depende muito da região, né? Sim. Porque assim, quando você vai para as capitais, isso pode ter até um excedente de profissionais Perfeito. em relação ao número de vagas, mas quando você vai mais para o interior ou para regiões, outras regiões que não sul, sudeste, vamos dizer assim, né? Acho que até centro-oeste, nordeste eu não saberia, precisaria pontuar aí numericamente falando. Mas quando você vai
vai mais, quando você se distancia um pouco das capitais, você já tem um acesso a esse profissional de uma forma menos importante. Né? Ou seja, você tem menos nutricionistas do que deveria ter especificamente. Mas quanto a salário, tem alguma relação com salário? Essa questão que você está colocando? A área da saúde não é uma área que tem uma remuneração interessante, e eu não vou dizer que isso é específico para nutrição. Eu vou defender a todos os meus colegas da área da saúde. Então, assim, a área da saúde é uma área que não é bem remunerada. Isso eu não estou contando nenhuma novidade aqui, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Sem né? dúvida. E isso compromete a oferta, então? Isso pode comprometer uma condição que está relacionada das pessoas se formarem e, em função de um salário não tão interessante, desistirem de atuar na área. Então, elas irem para outras áreas. Isso é uma coisa que a gente tem visto acontecer, tá? Uma outra coisa que a gente tem visto acontecer é assim, você não contrata nutricionistas para fazer a função que é específica do profissional. Você delega isso para outras pessoas. Isso não está correto do ponto de vista legal do exercício da profissão. Ou você sobrecarrega esse profissional em termos do número de trabalho, por exemplo, no hospital. Você tem uma relação de um N de pacientes por nutricionista. E por vezes você tem muito mais pacientes por nutricionista. Então, assim, precisa dar uma mexida nessa história, né? Porque eu acho que tem que ficar claro, todos nós podemos falar sobre alimentos. Só o nutricionista pode prescrever dieta. É diferente. Acho que ficou clara Sem por aí dúvida. o que está acontecendo. Mas quantas pessoas prescrevem dieta hoje e não tem nem formação superior? Mas esse comprometimento do salário e da oferta, em todas as áreas ocorre no Brasil isso, né? Sem dúvida. É um problema já congênito do brasileiro. Eu acho que a gente fisiológico. A gente passa por um outro momento também, que eu acho que vocês têm, que é a questão dos blogueiros. O nosso tempo está chegando, temos poucos minutos. Queria abordar um tópico que é muito importante, que não abordamos ainda. A nutrição na terceira idade. Opa. Qual é a importância? Eu, por exemplo, vou fazer uma consulta no ar. Opa, agora vai. Tenho 70 anos. Ok. Completos. Nunca tomei um suplemento. Minha saúde está, pelo menos até o último exame, em ordem. Qual é a importância da suplementação na terceira idade e como é que a senhora vê a nutrição, de uma maneira geral, para a terceira idade, a partir dos 60 anos de idade? Homens e mulheres. Seu exemplo está perfeito. Você é o nosso idoso, vamos dizer, atual. Ou seja, aquela ideia que a gente tinha do idoso como aquela pessoa debilitada, que não trabalhava, confinada ao leito, Sim. Eu brinco que o conceito do idoso ficou velho. Né? Porque esse idoso não existe mais. Esse é o conceito do idoso atual. O idoso ativo, o idoso que está envolvido com exercício físico, que continua, na verdade, tendo o seu trabalho, né? A sua vida social. Então, assim, eu não vou dizer que todos os idosos vão precisar, portanto, de suplementação. Eu vou dizer que existe, sim, um processo fisiológico natural do idoso, que é a perda de massa muscular. E aí, como é que eu trabalho isso? Dando suplemento para ele? Não sei. De repente, colocando ele para fazer exercício, e ele não vai perder tanta massa muscular quanto estaria programado para perder, vamos dizer assim. Porque nós temos que entender que a partir do momento que você nasce, você está envelhecendo. Dia a dia. Então, o que você fizer durante a sua vida inteira, até chegar aos 60, vai dizer quem vai ser você como idoso. Então, é difícil responder essa sua pergunta. O histórico de cada um vai determinar a sua O que vai acontecer depois dos 60 anos com a saúde dele? Então, eu vou ter perfis muito distintos, né? Eu tenho hoje pessoas com 60, 70 anos, corredores de maratona. E eu tenho pessoas que estão confinadas a um leito ou que estão, na verdade, com a bengalinha por um quadro de problema de articular, por uma osteoporose, alguma coisa aconteceu. E aí, quando a gente vai no histórico dessa pessoa, não só o nutricional, no histórico de vida dessa pessoa, a gente pode encontrar as explicações do que está acontecendo agora. Foi obeso durante muito tempo, não se alimentou bem. Foi obeso, foi fumante, nunca fez exercício físico, teve algum tipo de doença. A conta vem. Opa, sempre vem. Para encerrar, Soraya, o nosso tempo temos 2 minutos. Okay. Qual é o perfil do seu paciente, o seu histórico na clínica que a senhora tem em São Caetano?
O perfil do meu paciente? O perfil de uma maneira geral. Quais são os casos que a senhora se defronta no dia a dia? Mais a miúde, mais comum. Tá. Eu acho que assim, o perfil dos consultórios de nutrição hoje, Sim. e eu não estou fora desse Perfeito. perfil, é receber os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, é a obesidade, é o diabetes, é a hipertensão, que são os casos mais clássicos que nós temos, né, a síndrome metabólica. Então, são indivíduos que estão vindo por indicação médica em função de algum desses problemas. Mas tem uma coisa diferente que eu observo, que é assim, mais pessoas preocupadas com isso que nós falamos agora, que elas querem adotar um estilo de vida mais saudável, pensando em qualidade de vida, pensando no processo do envelhecimento. Basicamente seria isso e mais os atletas. E a questão da doença psicológica, do psicológico, a nutrição trabalha de alguma forma através da alimentação essa questão? Sim, nós temos aí, essa resposta ele é bem extensa, então como temos um tempo menor, eu vou Exato. reduzir, compactar. Perfeito. São vários os programas que nós podemos ter dentro desse seu questionamento. Em alguns, a nutrição pode ter um papel mais importante e outros, ela pode apenas ser complementar, dentro da condição de fornecer energia e nutrientes. E tem outros dentro desse contexto em que a nutrição tem uma ação maior. Então, por exemplo, se eu vou falar de transtornos alimentares, a nutrição tem uma ação direta. Depressão. Então, eu tenho uns em que a nutrição tem uma ação mais direta. Outros, ela já se distancia e ela... Sim, se a ansiedade gera um comportamento compulsivo por alimentos e isso gerou um quadro de obesidade, eu tenho que estar no circuito desse tratamento. Humor também trata? Humor, exatamente isso. Então é ampla, né? A ação ampla, da nutrição. Mas ela jamais trabalha sozinha. Então, isso eu quero deixar claro. A Perfeito. nutrição, ela sempre vai trabalhar com outros profissionais da área da saúde. Ela vai trabalhar com professor de educação física, ela vai trabalhar com médico, ela vai trabalhar com nutrólogo, ela vai trabalhar com psicólogo, Perfeito. ela vai trabalhar com fisioterapeuta, porque eu sempre tenho que olhar para o meu paciente 360 graus. Eu tenho que olhar ele como um todo. Eu não posso olhar ele fatiado. Perfeito. Legal. Doutora Sueli, infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado Eu é que pela agradeço. entrevista. Soraya Câmara, muito obrigado. O Primeiro Escalão volta na próxima quarta-feira. Até lá. Obrigado. Obrigada.